Olá pessoal, aqui é Leonardo. Vou gravar mais um vídeo aqui sobre ordenação. O algoritmo que a gente vai ver hoje é o Merge Sort. Vamos ver como que ele funciona. A ideia é simples. Divida o vetor ao meio, recursivamente ordena a primeira parte do vetor, recursivamente ordena a segunda parte do vetor, intercale os dois subvetores. Então, a primeira chamada recursiva vai ordenar a primeira parte do vetor. A segunda parte recursiva vai fazer a ordenação da segunda metade do vetor. Nesse último passo, intercalar, o que ele vai fazer? É como se você tivesse duas pilhas de cartas já ordenadas. Imagine duas pilhas de cartas. E você vai intercalar essas duas pilhas de cartas montando uma pilha única de carta, em ordem crescente, né? Gerando esse vetor ordenado. E a ideia é simples. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Então nesse exemplo, nesse desenho aqui, tem um vetorzinho, né? Aí ele divide a primeira parte aqui, divide a segunda parte. E recursivamente ele vai dividindo aqui, ele divide esse subvetor em duas partes, divide novamente esse subvetor em duas partes. Aqui não tem mais como dividir, são dois elementos aqui, né, únicos. Então o que eu vou fazer? Na volta da recursão eu vou intercalar essas duas partes. Bom, 4 é menor que o 6, ele vai ficar em ordem crescente. Aqui ele vai dividir de novo o 7 e o 3, e na volta da recursão, na hora que ele intercalar, ele vai ordenar essas duas partezinhas. Bom, aqui a gente tem dois subvetores ordenados, o 4, o 6 e o 3 e o 7. No momento que a gente intercalar novamente, vai ficar o 3, 4, 6, 7. E faz a outra parte da recursão nesse desenho da mesma maneira. Na volta dessa outra parte da recursão eu tenho dois subvetores ordenados, o 3, 4, 6, 7, 1, 2 e 5, 8. Na hora que a gente intercalar aqui, 1 e o 2, que é desse subvetor, vem para cá. Esse 3 desce, né? O 4, entre o 4 e o 5, o 4 é menor, desce o 4, depois desce o 5, 6 desse vetor, o 7 desse vetor e o 8 desse vetor. Vamos ver como que a gente faz isso aqui em Java. Vou gerar um vetor. Colocar alguns números aqui. Pode ser esses números do exemplo aqui mesmo. 4673. Cinco, 1, 2, 8. Bom, vou declarar um vetor auxiliar aqui, sei lá, vou chamar de W, que vai ter o mesmo tamanho que esse vetor que eu declarei aqui inicialmente. Vou chamar um algoritmo Merge Sort. Bom, eu vou passar o V e o W, e o início e o tamanho do meu vetor, né? O início e o fim do meu índice VLength menos 1. Então a ideia é simples. Eu vou chamar essa variável de início, essa variável de fim. Bom, na minha recursão eu vou fazer enquanto o início menor do que o fim. Vou executar essa recursão enquanto o início for menor que fim, ou seja, trabalhar em cima do vetor, né? Vou calcular o elemento do meio. Basta fazer uma continha de divisão aqui, início mais fim, dividido por 2. Bom, uma vez que eu fiz essa divisão, aí eu vou mandar recursivamente chamar um merge sort, passando o V, passando o W e passando o início
até o meio do vetor. Então vou recursivamente ordenar do início até o meio. E depois eu vou recursivamente ordenar a segunda metade do vetor, que é meio mais 1, até o fim. E no final vou chamar um método para intercalar os dois vetores. Então são o início, o meio e o fim. Então agora a gente vai fazer intercalar. Bom, a primeira parte do intercalar eu vou usar esse vetor W aqui, um vetor auxiliar, né? Então eu vou fazer um for. Esse for vai começar aqui minha variável in, enquanto essa variável k não chega até o final do meu vetor. O que eu vou fazer? Eu vou copiar os elementos de v para w. Então, w na posição k recebe v na posição k. Estou fazendo uma cópia usando o vetor w como auxiliar. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável i, que essa variável i vai iniciar na posição in, que vai andar na primeira metade do meu vetor. E uma variável j que vai andar na segunda metade do meu vetor. Então ele vai começar do meio para frente, do meio mais 1, e vai até o fim. Bom, agora eu vou utilizar um outro for aqui, usando k. Na verdade, o k vai começar do início aqui, né? Ele vai do início até o fim do meu vetor. E aqui a gente vai fazer a intercalação. Bom, a gente tem que tratar alguns casos. Por exemplo, eu estou fazendo intercalação entre os dois subvetores. Então, se eu perceber que um montinho, né, um subvetor terminou antes que o outro subvetor, eu passo a copiar para a variável v o restante do meu subvetor. Né? Então, se o i, que está andando lá na primeira metade do vetor, ultrapassou o elemento do meio, então eu passo a copiar todos os elementos da segunda metade para a variável v. Então vou utilizar a variável j aqui. Bom, isso se a primeira metade do vetor já terminou. Né? Se a segunda metade do vetor ultrapassou o final, então se a segunda metade já acabou, então copio todos os elementos da primeira metade para o meu vetor v. A variável que controla a primeira metade é o i. Incremento. Bom, se ainda tenho elementos na primeira metade e na segunda metade, então eu vou comparar se o elemento que está em wi é menor do que o elemento que está em wj. Se isso ocorrer, então o vk recebe wi. E o último caso, faltou um ponto de vírgula aqui, o último caso é o vk recebe wj. Então são esses 4 casos. Acabou a primeira metade, acabou a segunda metade. Se o elemento na posição i for menor que o elemento na posição j, eu guardo na posição k o elemento da posição i.
Caso contrário, eu guardo o elemento na posição J. Isso aqui vai intercalar o nosso vetor final. Bom, a gente vai testar aqui agora. Para testar, a gente vai imprimir os elementos, né? Vou imprimir o vetor V, que eu ordenei. E tá aí. Todos os elementos foram ordenados. O elemento 4, 6, 7, 3, 5, 1, 8 estão ordenados. Tá? E é isso. O vetor, a função ficou pequenininho, são duas chamadas recursivas. Uma para a primeira metade e a outra para a segunda metade. E o método mais complicadinho aqui é esse intercalar, que vai intercalar os dois subvetores em um subvetor final, né, utilizando o W como auxiliar. Tudo bem? Espero que tenham gostado desse algoritmo, dessa solução. Assinem o canal, dê uma olhada nos outros vídeos de ordenação que já tem lá no canal. E até a próxima.